Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto de extrema utilidade pública, que é trazer algumas dicas para você de como melhorar o CCQ do seu enlace utilizando rádios M5. Talvez para muitos que acompanham aqui o canal já conheçam essa grandeza, já sabem do que eu estou falando, mas para quem não acompanha e para quem está adentrando aí nesse mundo ISP, CCQ nada mais é do que uma métrica, um recurso presente nos rádios Hermex M5 utilizado para medir qualidade. Ele se baseia em cálculos feitos internamente no sistema operacional, né, no AeroOS 6, aonde ele mede em porcentagem a quantidade de quadros que foi retransmitido num determinado espaço de tempo, tá? Então, essa métrica ela serve junto com outros recursos do rádio para você aferir a qualidade do seu enlace Wi-Fi. Então a ideia é passar algumas dicas para vocês de como melhorar essa métrica, tá? Eu devo me basear 100% no CCQ? O CCQ ele é mais um recurso para você aferir essa qualidade, mas você não deve se basear totalmente no CCQ. Existem outras formas para eu poder aferir qualidade, como por exemplo, executar testes de banda, utilizando ferramentas como o IPERF, aferir a latência do meu enlace. Na linha Hermex AC, por exemplo, não utiliza esse CCQ. Na linha Hermex AC a gente tem os níveis de CINR. Nós temos a questão da modulação atingida pelo rádio, né, o data rate, 6x, 8x, 10x, 12x, dependendo da tecnologia. Então existem diferentes formas para você se basear e para você aferir a total qualidade do enlace. Então, quais seriam os outros parâmetros, né? Acredito que já foi respondido aí nesses itens que eu passei para vocês, como por exemplo, na linha Hermex M5 eu tenho o Hermex Capacity e o Quality. Então são dois recursos aí que também podem ser utilizados para você aferir qualidade. E qual seria um bom valor de CCQ? Sem sombra de dúvidas, o maior valor possível, a maior porcentagem possível, né? Quanto menor a porcentagem do CCQ, mais quadros estão sendo retransmitidos e, consequentemente, pior a qualidade do seu enlace, tá? Então a ideia é mostrar para vocês alguns pontos de como melhorar o CCQ, tá? O CCQ ele está diretamente ligado aos níveis de SNR ou CINR, né? Então o que é o CINR ou SNR? É a relação sinal-ruído ou sinal-ruído mais interferência. É o sinal bom, o sinal que eu recebo na minha transmissão, fazendo essa relação com a interferência do meio externo e com o ruído interno gerado na minha comunicação. Então eu vou explicar para vocês alguns pontos para eu conseguir melhorar esse nível de SNR e CINR e, consequentemente, mexer na porcentagem do meu CCQ, tá? Então, o primeiro ponto, a prioridade número 0, vamos dizer assim, eu me arrisco a dizer que uma boa porcentagem dos provedores hoje no Brasil estão realizando as suas instalações de forma incorreta e não estão caprichando no alinhamento e apontamento das antenas e muito menos se preocupando com a obstrução do Fresnel, tá, pessoal? Então vamos entender nesse primeiro tópico que seria o alinhamento e apontamento das antenas, tá? O alinhamento e apontamento não consiste simplesmente em eu mirar o rádio para a torre, né? Mirar a minha CPE para a torre e dessa forma pensar, não, está bem alinhado, posso ter uma falsa sensação de alinhamento, eu posso estar conectado num lóbulo secundário da antena, enfim. Além de eu ter esse meu alinhamento no olho, né, o legal mesmo é você utilizar a ferramenta de alinhamento que está presente no AeroOS 6, tá? Ou no AeroOS 8, no caso da linha Hermex AC. Então é extremamente simples. Eu tenho aqui um cenário montado, né? Eu tenho uma PowerBeam aqui como CPE. Vamos acessar aqui a interface da PowerBeam, só para vocês terem ideia como funciona esse menu de alinhamento, né? Então eu tenho aqui o dashboard me traz informações interessantes para você aferir essa qualidade do enlace, né? Informações como, por exemplo, o CCQ, que é o que a gente quer melhorar, que está em 98%, ou seja, eu estou com um valor extremamente bom, o meu
Air Max Capacity, ele está em 91%, mas o Capacity ele é relacionado à porcentagem de banda que eu estou conseguindo atingir da modulação máxima desse equipamento, né? Então está muito próximo ali de 100%, está totalmente com uma qualidade extremamente boa, né, o meu enlace. E tem aqui também o Air Max Quality, que diz a questão da qualidade de interferência do canal que eu estou utilizando. Então são duas grandezas diferentes que podem ser baseadas, mas o que nos interessa realmente é aqui, ó, o menu Tools, Alignment Antena, tá? Então, para eu ter uma antena bem alinhada, que não é o caso aqui da nossa, né? Eu preciso garantir o quê? Eu preciso garantir com que esses sinais recebidos, no caso um equipamento MIMO, horizontal e vertical, né? Duas chains, eles estejam o mais próximo possível um do outro, tá? De preferência iguais. Jales, não consegui colocar eles iguais, tem alguma coisa errada aí. Você está com o seu Fresnel obstruído, mas caso você não consiga, tente, né? O aceitável é uma diferença máxima de 3 dB um para o outro. Se eu pegar aqui a minha CPE, ó, vou apontar ela ali para o meu Rocket, meu Access Point, ó, percebam que eu aumentei o meu nível de sinal e mexi aqui no sinal recebido por chain, tá? Ou por antena. Deixem esses valores o mais próximos possíveis um do outro e com um maior nível de sinal possível. Qual seria um nível ideal para a gente ter uma boa relação sinal-ruído, tá? O mais próximo possível aí de menos 40, menos 50. Isso aí seria um range bem interessante para você trabalhar, tá? Então, alinhamento de antena é fundamental. E outro ponto que eu gostaria, né, de enfatizar bastante aqui, que o pessoal não está tomando cuidado, tá, pessoal? É a questão da visada. Então, toda comunicação Wi-Fi, seja um ponto a ponto, um ponto multiponto, ela é composta por infinitas elipsoides, são infinitas curvaturas, né? Essas curvaturas, elas têm, né? Elas acabam formando essa espécie de círculo aqui, oval, né? Uma espécie de bola de futebol americano. E essa minha bola, essa minha circunferência achatada, ela tem um raio. Ou seja, ela tem uma distância entre o centro até a primeira elipsoide, que é conhecida, a primeira elipsoide ou curvatura de Fresnel. Então, para eu ter um enlace com bom nível de sinal, eu não posso prejudicar, eu não posso obstruir esse meu raio de Fresnel. E muitas vezes ele é prejudicado já no início da sua instalação, já na arrancada do seu sinal, vamos dizer assim, como é esse caso aqui. Olha só. Eu instalei, né, no caso aqui dessa imagem, nós temos uma CPE instalado extremamente próximo aqui da cobertura do telhado, né, dessa laje aqui, e a minha elipsoide de Fresnel, ela já sai resbalando, vamos dizer assim, diretamente no telhado aqui dessa construção. Ou seja, eu devo evitar ao máximo fazer a instalação do meu cliente ou da minha antena ponto a ponto rente, né, no mesmo nível da construção aonde a minha antena vai ser acoplada. Eu tenho que sempre deixar ela um pouco mais alto para eu não correr o risco de causar essa obstrução no meu raio de Fresnel, tá? Esse outra imagem aqui tá grotesco, né? Vamos imaginar que a minha torre esteja lá onde eu estou com o mouse aqui, totalmente obstruído, ó. Tem casas, tem árvores, ou seja, isso vai prejudicar o nível de sinal, isso vai prejudicar, vamos voltar aqui no menu Alignment, né? Essa obstrução, ó, colocar a mão aqui na frente, ó, ela vai prejudicar o meu signal level, né? Coloquei o rádio aqui para baixo, estou tentando atenuar o sinal, como se algo tivesse obstruindo a visada, e isso, consequentemente, vai alterar os meus níveis de SNR. E, consequentemente, né, voltando aqui no menu, adiantei aqui sem querer, voltando aqui no menu, esses baixos níveis de CNR, automaticamente eles alteram o meu data rate do meu rádio, né? Então, o protocolo AirMax, ele trabalha um protocolo proprietário que ele é baseado em cima de comunicação TDMA. Ou seja, para organizar o tráfego, cada CPE tem um time slot, tem um tempo específico, que é conhecido como airtime. Se a minha CPE ela tem um baixo data rate, ou seja, uma baixa capacidade de banda,
Consequentemente, ela vai demorar mais tempo para poder fazer o download das informações, para poder conversar com o Access Point, ou seja, o airtime dela vai ser maior, ela vai ocupar mais tempo de utilização do espectro, e essa ocupação de maior quantidade de tempo vai prejudicar todo o funcionamento da minha célula Wi-Fi. Então, um cliente que está com Fresnel obstruído, baixo nível de CNR, baixo nível de CCQ, ele pode prejudicar o funcionamento da tua célula Wi-Fi. Lembra que eu falei lá no início que hoje uma boa parte, ou se não quase todos os enlaces no Brasil aí estão obstruídos, seu Fresnel? Essa imagem aqui, ela fala por si só. Quanto maior a distância do meu enlace, maior é o meu raio de Fresnel, tá? Então, hoje, na sua grande maioria, nós temos aí instalações onde a CPE, o rádio, ele fica aproximadamente 5 metros do chão. Como que eu cheguei nesses valores? As casas hoje normalmente têm algo em torno aí de 3,5 metros, mais um mastro para poder fixar aí a minha CPE, o meu rádio, mais um mastro de 1,5 metro. Então eu chego a 5 metros, tá? Se eu tenho um enlace, né, uma célula com raio de atendimento de 1 quilômetro, pô, daí é fácil, todo mundo já sabe que funciona. E realmente funciona por quê? Porque o meu Fresnel, ele é de aproximadamente 3,7 metros, ou seja, eu tenho ainda uma boa sobra para não obstruir a minha visada. Vamos aumentar essa célula Wi-Fi para 2 km. Isso aqui, ó, eu não estou levando em consideração qualquer outra coisa que possa obstruir. Um prédio, uma árvore, algo que ultrapasse aí essa média de 5 metros, tá? Tem essas variáveis. Vamos aqui para 2 km de distância. Opa, minha curvatura de Fresnel, o meu raio, né? Ele já é de 5,12 metros, ou seja, eu estou no limite. Já estou obstruindo já. Vai funcionar? Vai, mas vai funcionar com menor nível de sinal, vai prejudicar o airtime, o CCQ, vai gerar uma reação em cadeia aí no seu enlace. Ou seja, 2 km já é um valor extremamente apertado para se trabalhar. 3 km, então, meu raio de Fresnel é 6,27 metros, esquece. Eu estou com o meu enlace obstruído, conhecido como N-Loss. Pô, Jales, então você quer dizer que eu vou ficar no máximo a 2 km? Não vou instalar um cliente a 3 km? Você pode instalar um cliente a 3 km, mas o que você tem que garantir? O que o Fresnel dele não seja obstruído. Faça a conta, utilize um mastro maior. Vamos imaginar que esse assinante, a casa dele seja uma casa de 2 pisos, né, um sobrado, faça a instalação no segundo piso, não vai prejudicar a visada, consequentemente não vai prejudicar o airtime da célula e não vai prejudicar o funcionamento das demais CPS. Mas tome cuidado com a visada, tá, pessoal? Principalmente na instalação. Olha só, aqui eu já matei o meu Fresnel, inicialmente. Eu instalei aqui muito próximo do telhado, isso aqui está obstruindo a minha visada, isso é extremamente prejudicial para o meu nível de sinal e, consequentemente, para os meus níveis de SNR, CNR, que impactam diretamente no meu CCQ. Uma instalação padrão. Uma instalação padrão, você deve garantir com que o mastro aonde o seu rádio, aonde a sua CPE ela foi fixada, ela deve ser firme, usar um duto, né? Usar um mastro de no mínimo 1 polegada, para se porventura houver um vento ou alguma coisa que prejudique ali o alinhamento da sua antena, com esse mastro mais firme ele não vai ser tão prejudicado, tá? Outro ponto é, dependendo do cenário, como exemplificado aqui, ó, você tem que utilizar style, 3 styles, ou seja, deixar firme o seu mastro, para você não ter que voltar naquele cliente, para esse cliente não prejudicar o funcionamento da tua célula. Então, não poupe, né, tempo e economize na instalação. Faça de forma correta e tome muito cuidado com o beiral de telhados, né? Como é esse caso aqui, ó, o famoso vilão. E nesse caso aqui também, não instale rente, né? A construção no mesmo nível, eleve um pouco mais para não prejudicar o seu Fresnel, tá, pessoal? Então, essas seriam as dicas relacionadas à parte física. Tente fazer um padrão como esse, mastro firme, 3 styles, elevada altura, sem prejudicar a minha zona de visada, tá, pessoal? Vamos lá, isso aqui, pessoal, já tá careca de saber. Faça a escolha do melhor canal, da melhor frequência, né? Então, existem vídeos aí no nosso canal, inclusive vou deixar aqui o link de como você pode utilizar o AirView. O AirView é uma ferramenta utilizada para fazer análise de espectro em tempo real, tá? Então, a linha M5
Infelizmente, ela não possui um rádio dedicado, mas olha só, a linha Hermex AC, deixa eu acessar aqui um rádio que eu tenho aqui em bancada, vamos lá, vamos acessar aqui uma Prism Station. Os rádios da família Hermex AC, eles possuem um segundo processador dedicado para eu analisar o espectro em tempo real sem prejudicar o funcionamento do meu enlace, né? Então, se eu vir aqui em Tools, AirView, eu estou analisando o espectro em tempo real sem prejudicar o funcionamento da minha célula. Então, tem diferentes formas. Eu posso analisar através do diagrama de ondas, diagrama de cascata, e eu devo sempre fugir das colorações quentes. Cor vermelha é sinônimo de ruído. Olha só, aqui eu tenho o meu Rocket M5 que eu estou utilizando aqui no meu cenário, ele está configurado nesse canal. Vamos ver, vamos acessar aqui o Rocket M5. Vamos aqui, o Rocket M5, IP final 16, para a gente realmente comprovar o funcionamento do AirView, tá? Então, se nós vimos aqui em wireless, o meu access point aqui no meu ponto multiponto, ele está configurado no canal 5820 e a minha Prism Station está mostrando realmente, tem algum caboclo lá, fuja desse canal porque esse canal ele está com interferência, tá? A linha Hermex AC, o AirView ele é em cima de HTML6, né? Eu não preciso do Java. Já na linha M5, eu obrigatoriamente tenho que ter o Java instalado, né? Então, se eu vir aqui, vamos lá, né? Em Tools, AirView, ele vai abrir essa outra janela. Eu vou fazer o download, né? De um arquivo na terminação JNPL, que é um arquivo Java, né? Deixa eu fazer o download aqui do arquivo. Porém, eu tenho que ir lá no painel de controle do meu Java. Deixa eu abrir aqui o painel de controle do Java. Com o painel do Java aberto, basta eu vir aqui no menu Segurança. E em Segurança, eu devo clicar em Editar Lista de Sites. Então, eu devo adicionar o endereçamento IP do rádio que eu desejo fazer o acesso ao AirView, para aí sim conseguir executar a aplicação para não haver nenhum bloqueio de segurança. Então, é estritamente necessário que eu faça esse cadastro, né? No caso, a gente vai cadastrar o endereçamento dele, https //192.168.40.16, que é o caso do endereçamento IP aqui do meu Rocket M5, perfeito? Feito isso, depois basta executar como administrador o arquivo que foi feito o download lá através do menu Tools, né, AirView, para poder ter acesso à ferramenta de análise espectro, tá? Um outro ponto extremamente importante, além de eu selecionar um canal com menos ruído, eu devo respeitar as características técnicas da minha antena. Então eu vejo muitos provedores, mas muitos provedores mesmo, utilizar um canal com menos interferência, porém um canal totalmente fora do range de operação, aonde a antena utilizada tem a sua maior efetividade, tá? Então é impossível, não diria impossível, mas seria extremamente caro, né? Você confeccionar, você criar uma antena que tem as mesmas características de ganho IVS-WR em todo o comprimento do espectro, né? Então as antenas ela possuem, né, uma maior característica, uma maior efetividade em determinados ranges de frequência, né? Então eu separei aqui para poder exemplificar, antenas de outros fabricantes. Aqui nós temos o ganho da antena em alta, média e baixa banda, né? Como podemos perceber, olha só, em frequências mais altas, né? Isso aqui são diferentes modelos de antena, né? Uma antena de 1,20 m, uma antena de 1,80 m, uma antena de 90 centímetros. Em alta banda ou frequências mais altas, perto ali do 5.8, 6.0, essa antena em questão, ela tem uma maior Uma maior efetividade de ganho. Se nós vemos aqui um outro modelo, né, fica muito nítido, olha só, ela tem um ganho lá na frequência de 6.4, não é regulamentado, não posso utilizar, enfim, mas entre o 5.5 e o 6.4, nesse gap aqui, essa antena vai ter aí um ganho muito próximo de 19 dBi. Então, muitas vezes, é preferível eu lá no meu AirView, talvez selecionar um canal com mais interferência, mas que a minha antena vai ter um maior ganho
ou seja, eu vou ter um melhor nível de sinal do que selecionar uma frequência com menos interferência, onde a minha antena vai ter, olhando aqui no caso, um ganho em dBi extremamente baixo, né? Lembrando que a gente está falando de casa logarítmica, então a gente está falando de uma grandeza logarítmica, então quando a gente tem um acréscimo de 3 dBis, não quer dizer que são apenas 3 dBis, é o dobro, né? É o dobro de sinal que eu vou estar recebendo, é o dobro de sinal que eu vou estar perdendo, né? Então é uma via de duas mãos, então muitas vezes vale a pena selecionar um canal de maior efetividade na antena, mesmo que esse canal lá no meu review seja um canal com mais interferência, tá? Dando continuidade aqui, um outro ponto que eu fico assim extremamente chateado por alguns provedores trabalhando com larguras de canal de 40 MHz em ponto multiponto. Isso é extremamente prejudicial, não apenas para você, como para os provedores ao redor. Então, isso aqui fica muito nítido, né? Aqui eu tenho a segmentação do espectro, né? Os canais aí em 5 GHz. Nós temos aqui, pense nos canais como se eles fossem pistas, né? Quanto mais pistas eu ocupar desses canais, ou seja, quanto mais frequências eu utilizar, quanto maior a minha largura de canal, mais interferência eu vou causar no meio e, consequentemente, mais interferência eu também vou sofrer do meio. Olha, como podemos perceber, ó, 20 MHz, representado por esse pequeno triângulo, eu sofro muito menos interferência do que 40, que é o dobro. Pô, Jales, mas com 40 MHz eu passo o dobro de banda. Com 80 eu passo muito mais banda. 160 então nem se fala. Porém, eu preciso de 40 MHz. Se nós avaliarmos aqui, ó, que eu tenho a tabela de MCS, que faz uma relação aí do quanto de banda eu consigo entregar por determinada largura de canal. Olha só, vamos imaginar que é um rádio CISO, ó, uma única antena, ele atinge um MCS máximo de 7, tá? Em 20 MHz eu tenho um throughput nominal de 65 megas, isso trabalhando com um tempo de guarda longo, né, 800 nanosegundos. Com um tempo de guarda curto, eu tenho 72,2 megas eu consigo atingir. Ô, Jales, mas isso é uma velocidade nominal. Você não consegue atingir isso na verdade, no ambiente real. Sim, concordo. Mas a gente consegue chegar no mínimo, a 50% dessa velocidade estabelecida. Ou seja, algo em torno aí de 30, 35 megas com equipamento CISO em 20 MHz. Hoje, provedores entregam, na sua grande maioria, planos aí no rádio, né, com a linha M5 de 5, 10 megas. Então, é possível entregar a velocidade desejada utilizando 20 MHz, sofrendo menos interferência, ó, causando menos interferência e, consequentemente, tendo melhores níveis de CINR. Para eu conseguir atingir o MCS 7, eu tenho que seguir todas as dicas trazidas no vídeo anteriormente, como por exemplo apontamento, não obstrução do Fresnel, e eu vou conseguir essa alta modulação e, consequentemente, eu vou conseguir uma boa taxa de transmissão, atingir um bom MCS, tá, pessoal? Então, largura de canal em ponto multiponto, melhorar o CCQ 20 MHz, tá? Outro ponto extremamente importante é o que? O ajuste da potência. A comunicação Wi-Fi, ela consiste basicamente em dois implicadores aí no seu nível de CNR, dois principais implicadores, que seria a interferência, que é o que é causado pelo ambiente externo, e o ruído, que é causado internamente. Então, potência em excesso não é sinônimo de qualidade. Você tem que ajustar a potência do seu rádio para poder conseguir chegar num nível de sinal na casa dos menos 50, dos menos 40, sem precisar despejar muita potência, berrar no ouvido do seu access point, sem saturar o seu enlace. E quanto maior a modulação, olha só, esse aqui eu extraí lá do datasheet do Airfiber 5X HD. Ele chega a 4.096 QAM de modulação, 12x, são muitos bits trafegados numa única transmissão. Porém, para ele conseguir atingir essa modulação, o máximo de potência que eu posso dissipar é de 12 a 15 dBm. Pô, Jales, mas eu trabalho com rádio que alcança até 6x de modulação, então eu posso ter uma potência maior de saída? Posso, mas é o recomendado? Não, potência gera ruído. Então como que eu compenso esse nível de sinal para eu ter uma boa recepção sem usar potência?
Antena, pessoal. Não poupe na escolha da antena. Use antenas de alto ganho, antenas com alto ganho em dBi, com alta concentração de sinal, tá? Não poupe na antena e use o menor valor possível de potência. Então, para finalizar, ajustes finos para melhorar o meu CCQ, revise a instalação, tome cuidado com o Fresnel, faça um bom apontamento, utilize antenas de maior ganho e isolação para usar menos potência, sofrer menos interferência. Utilize um canal com menos interferência possível através do Airview e uma largura de banda condizente com o que você precisa entregar, ponto multiponto em 20 MHz e ajuste a potência, não despeje potência no máximo para prejudicar o funcionamento do seu enlace. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, participe das nossas comunidades, participe do nosso fórum, participe do nosso grupo para provedores no Facebook. Um forte abraço e até mais!